Senhor presidente, ilustre deputado Milton Rangel, senhoras deputadas, deputada Zeidan, cidadãos que ainda estão nas galerias, nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, imprensa, colegas trabalhadoras e trabalhadores desta Casa Legislativa. Senhor presidente, eu quero, em primeiro lugar, fazer um registro muito positivo, que nesta semana temos contado com o auxílio especializado e luxuoso, eu diria, da transmissão de nossas sessões também na língua brasileira de sinais, Libras. Quero destacar a importância desta transmissão, porque é preciso que a inclusão seja uma realidade em todos os aspectos da vida cotidiana, e para a comunidade surda é fundamental que programas como os que passam na TV Alerj, não apenas as sessões plenárias, mas o conjunto da programação, possam também alcançar os surdos e surdas que são sujeitos de direitos. Portanto, quero cumprimentar as intérpretes e dizer que temos um projeto do qual eu tenho a honra de ser coautor com o deputado Luiz Martins, que é o autor principal. Também participa desse projeto de resolução o deputado Bruno Dauaire, e com esse projeto que eu insisto, iniciativa de Luiz Martins, a qual Bruno e eu nos associamos, procura assegurar que a transmissão de toda a programação da TV Alerj seja contemplada com a interpretação em língua brasileira de sinais, que é uma língua oficial no Brasil, conforme legislação federal em vigor há alguns anos. Uma referência positiva quero fazer também sobre esse assunto ao esforço de trabalho importante realizado pelo Instituto Nacional de Educação de Surdos, que é um órgão do Ministério da Educação, sediado aqui no Rio de Janeiro, nas Laranjeiras, inclusive com algumas iniciativas pioneiras, entre as quais teria implantado, em meados da década passada, o primeiro curso de pedagogia bilíngue do Brasil, um curso de pedagogia aberto a estudantes surdos e ouvintes, e que conta com a mediação sociolinguística de professores e intérpretes da língua brasileira de sinais. Portanto, fazer esse registro e dizer que o nosso projeto de resolução, que aguarda a votação, busca estender esta iniciativa tão importante, que é a transmissão das sessões plenárias com interpretação em Libras, para o conjunto da programação da TV Alerj. Em segundo lugar, deputado Milton Rangel, presidindo aqui o expediente final, eu queria também, provocado tematicamente pelo deputado Luiz Paulo, que se sentiu provocado pelo deputado Paulo Ramos, é minha vez de me sentir provocado, quero apenas pontualmente mencionar, quando o deputado Luiz Paulo faz referência ao meu partido, ao PT, e a outros partidos do campo da esquerda, e sobre a contradição no processo de alianças eleitorais, isso atinge também o seu partido, o PSDB. O PSDB, por exemplo, no município de Barra do Piraí, está coligado com o PT. Então, o que eu quero dizer é que o que eu extraio da intervenção do deputado Luiz Paulo sobre esse ponto, ressaltando que o PSDB também está implicado nas mesmas contradições que ele aqui da tribuna pontuou, eu quero concordar com as contradições de modo geral. Eu acho que a vida partidária brasileira é uma geleia geral absolutamente incompreensível aos olhos do cidadão, da cidadã, que cada vez mais passam a ter referência em figuras individuais, em pessoas e indivíduos, e cada vez menos tem referência nas suas opções políticas, em partidos políticos. Isso atinge praticamente todos, inclusive o meu partido. Falo isso, portanto, não como um crítico externo ao fenômeno, mas também fazendo uma autocrítica. Os partidos foram cada vez mais abandonando o seu lastro doutrinário, programático, ideológico, o que permite que, em muitos lugares, os partidos que, em tese, são, digamos assim, antípodas, estejam no mesmo governo, estejam na mesma coligação. Eu acho isso gravíssimo, e a gente precisaria, em algum momento, redesenhar a estrutura partidária brasileira, de modo que a sociedade pudesse voltar a ter, como teve no passado, Vossa Excelência sabe disso. Houve um tempo no Brasil em que partidos como a UDN, como o PTB, como o PSD, polarizavam o pensamento nacional. E tinha eleitores que eram eleitores udenistas. Eleitores udenistas não votavam no PTB. Eleitores PTBistas não votavam na UDN. Então isso a gente perdeu. E com isso a gente perdeu a possibilidade de se praticar a política baseada em ideias, em visões de mundo, ainda que sejam divergentes, não importa, o ambiente democrático possibilita isso, mas é muito importante que os partidos, aliás, são partidos, deputado Milton Rangel, tem o nome de partidos porque, em tese, deveriam representar parte
do pensamento da sociedade. Por isso são partidos. Enfim, de qualquer maneira, eu acho muito importante a gente aprofundar esse tema e acho muito importante a gente continuar batendo na tecla. E sei que tem o apoio de Vossa Excelência também, assim como disse o deputado Luiz Paulo, bater na tecla de que esse modelo experimentado nas eleições municipais de 2016, segundo o qual não é mais permitido o financiamento de pessoas jurídicas, eu acho que a gente precisa consolidar um modelo, e este pode ser o caminho aperfeiçoado para cada vez mais eliminar do processo eleitoral, eliminar do processo de campanha eleitoral o peso do poder econômico, que desvirtua as representações eleitas, desvirtua as representações oriundas do voto popular. Portanto, eu quero aqui dizer que estou preocupado, e aí nesse sentido corroboro a intervenção anterior do Luiz Paulo, deputado Luiz Paulo, no sentido de que começo a perceber discursos avulsos, começo a perceber iniciativas isoladas, mas que podem fazer parte de um enredo e de um roteiro já engendrado, no sentido de problematizar essa história do financiamento. Olha, não está dando certo, o modelo anterior era melhor. Não era melhor. Eu acho que esse modelo em vigência pode ser aperfeiçoado, mas tudo que a gente puder fazer para eliminar, ou pelo menos atenuar, em grande medida, o peso do dinheiro nas campanhas eleitorais, vai fazer bem à política, vai fazer bem à democracia, vai fazer bem à sociedade brasileira. Isso dito, senhor presidente, eu na verdade me inscrevi para fazer algumas reflexões sobre algo que me preocupa muitíssimo. E eu, como professor, eu estou deputado, mas o que eu sou mesmo é professor, é a minha profissão, que eu adoro, que eu amo, me preparei para exercê-la, e membro da Comissão de Educação desta Casa, quero aqui iniciar uma discussão sobre esta iniciativa, a meu ver, desastrosa do governo golpista, do usurpador Michel Temer, essa iniciativa desastrosa de promover de forma autoritária a reforma do ensino médio. Quero discutir alguns elementos sobre esse tema, não sem antes dizer que o Brasil tem, ainda bem, alguns grandes especialistas na matéria. Eu posso citar de memória autores como a Cássia Quenzer, do Paraná, aqui no Rio de Janeiro, um grande mestre da minha geração, o professor Gaudêncio Frigoto, e nós temos uma discussão acumulada no Brasil, temos pesquisas realizadas há 3, 4 décadas sobre o ensino médio. Eu acho que, em primeiro lugar, qualquer política pública sobre o ensino médio, qualquer proposta que vise a reformulação do ensino médio no Brasil, não pode deixar de dialogar com um conjunto importante de estudos, pesquisas, reflexões acumuladas sobre o tema nas mais diferentes universidades, nos mais diferentes estados brasileiros. E quero lembrar também que é só agora, há pouco tempo, que o Brasil conquistou o reconhecimento do ensino médio como etapa obrigatória da escolaridade. Todos sabemos que a escolaridade obrigatória estava limitada, até muito recentemente, à faixa etária dos 6 aos 14 anos. Só em 2009, com a emenda constitucional 59 de 2009, que a obrigatoriedade da escolarização no Brasil se estendeu dos 6 para os 4 anos e dos 14 para os 17 anos. E ela entrou em vigor, que essa emenda constitucional, embora de 2009, ela teve que observar um tempo de transição para que seus efeitos fossem plenos. É neste ano de 2016 que entra em pleno vigor o disposto nessa emenda que torna obrigatório o ensino médio. Veja que coincidência, mas não é coincidência, porque a história não é feita de coincidências, quando finalmente, depois de uma luta de 5 décadas, depois que a Constituição de 88 apontou nessa direção, que a LDB de 96 reforçou a sinalização da Constituição de 88. Agora que nós conquistamos o ensino médio obrigatório, vem uma proposta de reforma que quer desqualificá-lo, eliminando conteúdos importantes da formação humana, como as artes, como a educação física, como a sociologia, como a filosofia. Quero aqui lembrar que o ensino médio, tradicionalmente, na história do aparelho escolar brasileiro, sempre ocupou uma espécie de não lugar. O ensino médio ou era pensado como uma etapa preparatória para o ensino superior, ou era pensado como uma etapa para se realizar a formação profissional. Nunca se pensou concretamente para que servia o ensino médio em si mesmo. Para que serve uma etapa da escolaridade que é cursada, em geral,
por alunos na faixa de 15, 16, 17, 18 anos, adolescentes que vão entrar ainda na juventude, que estão na fase de consolidação de seus valores, estão na fase de consolidação de princípios que vão pautar a sua conduta social, que estão começando a pensar. É um processo que está florescendo as suas opções, vocações, enfim, inclinações profissionais. Ora, nesta etapa, a gente precisa garantir uma formação muito densa e muito qualificada aos nossos adolescentes. Principalmente no Brasil, e Vossa Excelência não desconhece esse ponto, Brasil que vive um verdadeiro genocídio de sua população juvenil, principalmente pobres, negros, das periferias dos grandes centros urbanos. Então, justamente é preciso pensar qual é o papel da escola, qual é o papel da educação, que lugar pode ocupar a escola e o ensino médio para fazer frente a essa situação muito ruim, a esses dados muito negativos que atingem a juventude, sobretudo a juventude popular no Brasil. E é neste contexto, é neste ambiente que me aparece uma proposta de reforma do ensino médio, cujo ministro da Educação do governo golpista, Mendonça Filho, apresenta, sob o assessoramento, pasmemos todos nós, um dos principais assessores do governo golpista para a educação, é o ator Alexandre Frota. É o ator pornô Alexandre Frota. Nada contra atores pornôs. Para concluir, que façam o seu trabalho, mas, sinceramente, é de uma pobreza, é de uma limitação, é de uma desqualificação supor que alguém que tem como ofício, né, trabalhar em filmes pornôs pode cumprir o papel de assessor especial do ministro da Educação. Isso revela uma tentativa mal dissimulada do governo golpista de estabelecer de novo, na história da educação brasileira, um modelo dual de escolarização. Para os filhos das elites, uma escola de ensino médio qualificada, densa, com os conteúdos os mais variados. Para os filhos das classes trabalhadoras, que eventualmente atingiram o ensino médio, apenas os rudimentos do conhecimento, apenas aquilo que seja suficiente para que ele ingresse no mercado de trabalho. Não, nós vamos voltar à discussão desse tema, mas é preciso garantir um ensino médio como parte da educação básica, que a educação básica vai da educação infantil ao ensino médio, portanto, aquilo que é básico tem que estar garantido da mesma forma, com o mesmo nível de aprofundamento, a todos os alunos, sejam eles ricos ou pobres, sejam eles do campo ou da cidade, sejam eles negros, índios ou brancos, não importa. Por isso que se chama educação básica. Então, no fundo, eu volto à discussão desse tema na próxima semana. O que pretende o governo golpista é, de novo, hierarquizar a qualidade da educação oferecida no ensino médio. Vai ter um ramo dessa dualidade destinado a melhor... concluir, deputado Waldeck. Já vou concluir. A melhor escolarização possível para os filhos das elites. Em outro ramo, para garantir apenas o possível, um conteúdo minimalista para que os estudantes do ensino médio, filhos das classes populares, possam, no máximo, ter acesso a conhecimentos que lhes permitam ingressar no mercado de trabalho. Quero voltar a esse tema, mas não me surpreende que o governo do usurpador Michel Temer tenha esse tipo de proposta para o ensino médio brasileiro. Obrigado.